Já está gravando já. Obrigada, Luane. Nada. Então, gente, bom dia a todos. Eu me chamo Rita Mendes. Hoje a gente está aqui fazendo essa conversa, hackeando as mudanças climáticas, para o evento do Dia do Profissional do Clima, do Youth Climate Leaders, que a intenção desse evento é aproximar os jovens, né, de iniciativas e oportunidades de trabalho ligadas ao mercado de baixo carbono, uma outra lógica de uma pegada sustentabilidade mesmo, de oportunidades de trabalho. Queria aproveitar aqui para agradecer o apoio da Climate Reality Project Brasil, que está aqui conosco, nos emprestou a plataforma para a gente poder fazer esse encontro. Então, muito obrigada. Como eu falei para vocês, eu me chamo Rita Mendes, eu sou uma das cofundadoras da Coclima, uma startup de impacto ambiental e social ligada às mudanças climáticas. É um grande prazer para a gente estar aqui, trazendo vocês para a gente conversar um pouquinho. A Coclima, ela nasce, ela vem dessa vontade da gente fazer um mundo diferente. E a nossa proposta é que as pessoas elas possam minimizar o impacto ambiental das suas ações de consumo através de micropagamentos que vão ser direcionados para o plantio de florestas. Então, com esses micropagamentos, a gente vai poder fazer plantios de espécies nativas e a gente espera também que a gente consiga envolver as comunidades, gerar empregos verdes e fazer também um impacto social, especialmente local, para as comunidades onde os plantios acontecem. Em junho e julho, nós fizemos uma pesquisa quantitativa, primeiramente, com 800 pessoas, e o que as nossas pesquisas demonstraram é que as pessoas, especialmente os jovens, eles estão muito preocupados com as mudanças climáticas, com as queimadas, né, o deflorestamento, e também estão extremamente preocupados com a questão social. Durante a pandemia, essa pesquisa ela foi realizada em junho e julho desse ano, durante a pandemia já, né, em que as pessoas elas vieram, né, com uma nova preocupação assim fortemente relacionada a essa diferença que ficou muito clara, né, durante a pandemia, de você poder lavar sua mão, você poder fazer uma quarentena em casa, né, e acho que isso mexeu muito com o emocional das pessoas. Então, um percentual muito grande dos nossos entrevistados se mostraram preocupados com as mudanças climáticas e com esse impacto social. E muito angustiados, com muita vontade de fazer alguma coisa, mas sem saber como poder contribuir. E nesse aspecto que a gente vem, a Coclima, né, propondo uma solução que é simples, é integrada no dia a dia dessas pessoas, porque uma das coisas que a nossa pesquisa mostrou foi que as pessoas querem muito ajudar, não sabem como, mas para que elas participem tem que ser simples, tem que ser inserido no dia a dia delas, né? Não pode ser nada que tome mais tempo, porque tempo é uma coisa que as pessoas não têm muito, e que seja barata. E aí foi em cima disso que a gente construiu um pouco da nossa proposta. E aí eu vou começar apresentando hoje quem estará aqui conversando comigo. Então, eu estou com o Luiz Felipe de Mari, é empreendedor na Papel Semente, que é uma empresa criada em 2009, já tem bastante estrada aí, 11 anos de história. A Papel Semente fica em Guaxindiba, São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e ela produz um papel artesanal, ecológico, reciclado, que vem com sementes de hortaliças, flores e até ervas medicinais dentro. Então, quando você descarta esse papel, ao invés de você produzir lixo, você planta. É uma ideia bem bacana. É uma empresa certificada pelo Sistema B. E muito bacana também é que 90% dos colaboradores do Papel Semente são da própria comunidade. Então, eles ainda geram empregos locais para aquela comunidade que está inserida ali, né, na sede deles. Então, o Luiz Felipe
por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você. Oi, tá, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Maravilha, que introdução perfeita. Não tenho nem muito o que explicar mais da Papel Semente, assim, né? Você resumiu muito bem o que é que a gente faz, né? Eu sou o Luiz Felipe de Mari, né? Eu trabalho nas estratégias e no marketing da Papel Semente, né? E nós somos uma empresa familiar, como você bem colocou, nascida agora comemorando 11 anos de idade. E paralelo, né, como quando você se apresentou, a gente também se enxerga como uma micro startup, apesar desses 11 anos. Porque é o clima mesmo que a gente sente aqui dentro, né? De sempre ter que inovar, de sempre ter que fazer alguma coisa nova, de estar sempre aprendendo e sempre com vários grandes desafios que todo mundo que trabalha com sustentabilidade, com negócios, né, assim, disruptivos e de valor, acaba vivendo no dia a dia, né? A gente passar essa percepção de valor para o consumidor, né? Então, vai sendo um prazer comigo estar aqui. Espero que a gente possa bater um papo bem legal, que a gente possa se inspirar um com os outros e com o meu conhecimento aqui da Papel Semente, o que a gente tem feito, o que a gente faz ao longo desses anos. Espero também ajudar e gerar talvez insights aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Obrigada, Luiz Felipe. Agora eu vou apresentar a Angélica Rotondaro, organizadora da Climaton Santos 2020. A Climaton Santos faz parte de um programa geral, um programa global, com o objetivo de gerar soluções de impacto nas cidades, com foco em mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Acontece ao mesmo tempo em mais de 160 cidades, com mais de 6 mil participantes. O Climaton Santos aconteceu em novembro e a gente teve a felicidade de participar. E a gente curtiu tanto que a gente trouxe ela aqui para falar um pouco dessa iniciativa e um pouco da perspectiva dela nesse tema. Muito obrigada por estar conosco, Angélica. Bem-vinda. Obrigada aí pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje de manhã. Eu venho trabalhando com o tema investimento de impacto já há bastante tempo, desde 2012, e esse ano a gente acabou aproveitando esse momento de respiro para acabar institucionalizando uma organização que a gente já vinha trabalhando, que é o Instituto Climate Smart, e que ele tem com esse objetivo. O objetivo desse instituto é de incentivar, né, o espírito, que a gente fala, o espírito empreendedor de negócios pró-clima, muito focado em economia circular, e com dois que não são exclusivos, são inclusivos, temas que são inclusão de gênero e tecnologia. Então, dentro desse contexto de economia circular e do objetivo do Instituto de fomentar o espírito empreendedor, a gente fala do espírito empreendedor, e aí acho que tem muito a ver com isso que a gente está conversando hoje, né, dos empreendedores do clima, é porque a gente vê que tem muita iniciativa interessante acontecendo, mas que falta realmente essa perspectiva de como eu transformo isso num negócio. Como eu transformo isso de uma forma, porque aquilo, né? E até contar um pouco por que dessa nossa ideia de organizar o Climaton esse ano, foi justamente para isso, né? A gente já estava pensando dentro desse programa e dentro do Instituto Climate Smart, a gente tem dois grandes programas, um que se chama Cerrado Circular, né? Que tem justamente a ver com como fazer uso dos ativos do bioma cerrado, né, desde uma perspectiva que seja do capital natural e do capital cultural que tem ali, né, e dessa perspectiva de circularidade. Então, a gente está com esse programa com foco no Cerrado, e também o que é o da economia azul circular, né? E em economia azul também toda essa conexão com floresta. E por quê? Porque o Brasil é um país com 8 mil quilômetros de área costeira, né, as principais bacias hidrográficas, e não se olha muito nesse tema, né, desde uma perspectiva de negócio. Olha muito o que tem a ver com saneamento, mas não olha o que tem a ver com essa perspectiva circular da água.
E aí que a gente então toma essa decisão de organizar o Climaton, como a Rita mencionou, o Climaton ele acontece desde 2015, coordenado pelo Climate Kick, da Comunidade Europeia, que é uma incubadora, e que tem esse propósito. O propósito é de, como fala, as pessoas, né, cada vez mais essa consciência por uma sociedade net zero, né, de neutra em termos de emissões, e que as pessoas querem fazer alguma coisa além de simplesmente se manifestar. Né? Então, assim, que não é simplesmente, mas se manifestar é importante, mas você tem que gerar uma ação pós-manifestação. Então, o objetivo do Climaton é de realmente gerar esse hackathon no clima para ajudar que as ideias se consolidem em um plano de negócios e sejam incubadas. Então, foi isso. Esse ano a gente acabou organizando o Climaton Santos para trazer essa perspectiva da economia azul circular, desde o que tem a ver com desafios das áreas costeiras, mas também os desafios do interior do país. Então, a gente fala que é o excesso do azul ou a ausência do azul. Então, esse é o nosso objetivo. E agora trabalhando, porque para nós, acho que o mais importante disso tudo foi conhecer as iniciativas, quem é que está fazendo o quê. Foi um prazer conhecer vocês ali, né? E assim, o que a gente consegue fazer como próximo passo para alavancar esses negócios, desde uma perspectiva tanto de incubação quanto também de acesso ao capital financeiro necessário. Obrigada, Angélica. E por último, mas não menos importante, Roberta Guimarães, nossa cofundadora da Coclima. A Roberta, a Coclima não é a primeira startup dela, ela já foi a criadora, né, a fundadora da Go Local, uma startup também voltada para o turismo de base comunitária, né, um turismo com um impacto social positivo. Então, ela já vem com uma experiência. Na verdade, a Coclima nasceu de um sonho da Roberta, literalmente, né, Roberta? E a gente veio junto com ela, então, enfim, vou deixar ela se apresentar um pouco mais, ela já tem uma estrada longa aí. Obrigada, Rita. Coclima, Go Local, qualquer coincidência. Não é coincidência, que coincidência não existe. Mas a Rita falou, né, um pouco do nosso modelo de negócio, então eu vou voltar um pouquinho atrás, falar assim, da onde que veio isso, né? Realmente veio de um sonho, sonhos de pandemia, que todos nós tivemos, sonhos muito conturbados na pandemia, mas também, de uma certa forma, acho que nos abriu para outras possibilidades, né? E, para mim, foi a possibilidade da urgência. Tudo o que vem, a coragem que vem, que só a urgência pode trazer. Eu estava trabalhando na Go Local ainda, né? Por 4 anos, eu fundei em 2016, e aí, logicamente, o turismo deu uma bela de uma afundada aí nesse período, mas também me veio essa coisa de começar a pensar, ai meu Deus, mas transporte aéreo, vou falar que eu sou impacto socioambiental e fico mandando as pessoas viajarem de avião de um lado do outro, e essa coisa toda da cultura. Estava escrevendo um livro, né? Um livro que chama Wanderlust, Viajantes por Natureza. Eu sei que o Luiz Felipe é nômade, é um prazer, Luiz Felipe. Esse livro fala dos nômades, e esse livro se propôs a falar um pouco mais profundamente sobre viagem, né? O que é viajar do ponto de vista filosófico. E chegou a essa conclusão, começou a escrever antes da pandemia, fui terminar já no meio da pandemia, falando, meu Deus, como é que eu falo de viagem no meio de uma pandemia? E tendo que concluir o livro no meio da pandemia. E aí eu comecei a pensar, não, a gente precisa... É a oportunidade também para mudar tudo e para fazer uma coisa que tenha mais impacto, né? Que traga esse senso de urgência mesmo. E aí a segunda pergunta foi, mas será que estou louca ou outras pessoas também estão vendo isso? E aí a gente fez a pesquisa que a Rita mencionou no começo,
e viu que das 780 pessoas que a gente entrevistou, 2% não estavam preocupados com mudanças climáticas. 2%. Aí mais 6% pouco preocupadas e 59% se diziam muito preocupados. Então, esse foi o principal motivo, né, de a gente tomar essa coragem, fechei a Golocal, vamos fazer a Ecoclima, vamos plantar muita árvore, porque a árvore não só sequestra, né, carbono, mas ela também evita assoreamento de rios, ela produz água, ela evapotranspira, ela evita deslizamento de encosta, evita enchente, produz comida, oxigênio. Então, assim, é todo combo, é uma solução completa baseada na natureza. A natureza já nos deu. E aí, o outro ponto, porque hackeando mudanças climáticas, porque quando a gente propôs o nome para essa mesa, o Jonathan pulou, meu Deus, vão achar que a gente é hacker. Eu falei, Jonathan, na verdade, hackeando é do ponto de vista assim, de que a gente não precisa esperar que governos façam por nós. Né? É nosso poder de fazer como população, como indivíduos, como cidadãos. Então, a gente não precisa esperar nem grandes empresas, nem que existam muitas Naturas, nem que existam muitas Magalus, nem que todo mundo seja o governo da Dinamarca, né? Que todo governo seja a Dinamarca. A gente pode também fazer. Então, essa é a mensagem que a gente queria trazer aqui para os jovens dessa mesa, né? Vamos ver, um dia a gente quer ser igual o Luiz Felipe e o Papel Semente, um dia a gente quer ganhar o Climaton, mas a gente está começando. Mas, assim, todo mundo pode começar. A gente começou, todo mundo pode. Essa é a mensagem. Obrigada, Roberta. Eu vou começar aqui com uma rodada de perguntas para a gente, tá? Eu queria saber de vocês como que é a percepção da questão climática para vocês na atualidade, assim, e qual é a motivação para a sua organização nesse contexto das mudanças climáticas? Quer começar, Luiz Felipe? Pode ser, vamos lá. Muito, muito legal ouvir vocês, Angélica, Roberta. É isso aí, a gente tem que fazer hoje com o que a gente tem hoje, né? E vamos seguindo, cada dia de cada vez. E aí são pequenas grandes ações que juntas fazem uma super diferença, né? Bem, sobre a sua, né, pegando agora aqui, respondendo mais a pergunta, né? Quando a gente pensou em criar Papel Semente, há 11 anos e meio, 12 anos atrás, a gente já tinha esse olhar, assim, bem para frente, que era uma época que a palavra sustentabilidade estava começando a aparecer, né? Então, assim, ainda tinha aquela dúvida, o que é isso? Agora tem diretor de sustentabilidade na empresa X, o banco tal falou de sustentabilidade, então era aquela coisa ainda meio nebulosa, que parecia uma certa tendencinha, né? Não sabia exatamente o que era de fato isso. E aí a gente falou assim, não, peraí, vamos estudar isso, né? Uma das sócias já vinha do terceiro setor, já trabalhava bastante com negócios de impacto, de cunho ambiental e social e tudo. E a gente montou a empresa com a sustentabilidade dentro da nossa base, né? Dentro do nosso DNA, dentro do nosso propósito, da nossa razão de ser. E aí a gente foi ver e pesquisar, né, que o planeta Terra, a gente usa mais do que ele pode aguentar, né? A gente está sempre em déficit com os recursos naturais. E esse déficit, ano após ano, ele vem antes, né? Então, vamos dizer, a gente tem 12 meses, né? O ideal seria a gente consumir ali balanceadamente em 12 meses. Depois ele vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, a gente está agora consumindo muito. E a questão climática está super relacionada ao nosso consumo, às nossas ações que a gente faz, né? Então, eu acho que esse olhar, essa atenção de que a gente está devendo para o meio ambiente é o grande X da questão. Que aí você fala, opa, peraí, eu estou devendo, eu estou fazendo mais do que é possível. E aí vem a pergunta-chave, né? Assim, o que eu posso fazer para melhorar a situação? O que a minha empresa pode fazer para melhorar a situação? E aí isso desenrola de várias formas,
Mas eu acho que esse é o X da questão, assim. Acho que eu respondi a sua pergunta de como é que isso bate pra gente. Isso bate pra gente desde o começo. Bacana. Angélica, quer comentar um pouquinho? Eu acho que está claro, né, essas questões de realmente já estarmos numa fase de resiliência, e eu falo que não é resiliência climática, é resiliência nossa, né? A nossa resiliência frente ao que está acontecendo, e que falta ainda realmente o envolvimento de uma forma mais incisiva de políticas públicas, né? Então, eu sei porque eu faço bastante essa ponte com a Europa, e as pessoas às vezes me telefonam com projetos em alguns biomas brasileiros, nós vamos fazer, vai mudar. Eu sempre falo, sabe o que é que vai ajudar a mudar? O que vai ajudar a mudar realmente toda essa questão de desmatamento na Amazônia se chama simplesmente aplicar a lei, né? Se chama conseguir fazer uma observação e conter isso antes que aconteça, né? Eu fiz um projeto faz 2 anos que eu fui ali na fronteira do desmatamento no sul do Amazonas, e assim, eu entrevistei uma pessoa que tinha posto fogo em 10.000 hectares. 10.000 hectares. Você concorda que não era um foguinho? 10.000 hectares e uma floresta úmida. Ele financiou para pôr fogo. Quando a gente fala que as startups têm que procurar os amigos, a família, ele foi atrás dos amigos, da família e financiou. E ele estava muito sentido por aquilo, ele estava realmente muito sentido. Mas já tinha feito aquele processo todo de colocar um pouco lá de gado para falar que a terra era dele. Então, assim, acho que existem problemas enormes, né, que realmente precisa de uma ação mais incisiva para evitar que eles aconteçam, né? Isso de uma forma macro. Mas, por outro lado, eu vejo que tem sim um crescimento de startups nesse tema, que já estavam, né? Como o Luiz Felipe falou, desde a época que se falava de sustentabilidade, né? Do triple bottom line lá atrás, o que é isso, né? Eu acho que avançou bastante, e que precisa realmente olhar para esses negócios e entender, né, como apoiar em termos de incubação e de que isso se atinja escalabilidade, para que seja um negócio. Né? Então, então vejo de 2 perspectivas, uma perspectiva mais macro, e por mais que a gente, né, se engaje e faça e traga visibilidade, realmente a sociedade civil e os mercados, né, mercados consumidores que vão fazer isso mudar. A partir do momento em que grandes compradores disserem realmente não compro mais de áreas de desmatamento, a coisa vai mudar bastante, né? Finalmente, talvez comece a mudar. Então, acho que tem uma perspectiva mais macro do que está acontecendo, e, por outro lado, tem todo esse movimento de realmente ir além do manifestar-se e colocar o negócio em pé e fazer acontecer e ter escala, porque há esse potencial, né? Há um potencial realmente de se estruturar e de buscar escala, desde a perspectiva das startups que estão fazendo alguma coisa. Então, é uma visão um pouco, essa é a minha visão. Obrigada. Roberta? A legislação ambiental brasileira é muito linda, né? É muito linda. Eu e a Rita, a gente trabalhou juntas no órgão ambiental do Espírito Santo, e na gerência de áreas protegidas. Então, era muito, muito bom trabalhar, porque a lei estava sempre do nosso lado, né? Se a gente pudesse aplicar, se a gente tivesse autonomia e tivesse a segurança de ter alguém ali atrás da gente que faria, não, isso mesmo, vai lá, cumpra a lei, você está aqui para isso. O que faltava era isso, né? Justamente essa pessoa que falasse, vai, eu estou aqui, eu seguro, você vai e cumpre a lei.
Mas isso era muito difícil. Vou dizer que foi o melhor trabalho e o mais estressante que eu tive na minha vida também. Eu chegava em casa muito desesperada, falando, mas eu estou cumprindo a lei, por que que não pode? Por que que não dá certo? Porque dá tanto problema, tanta polêmica para a gente cumprir a lei. E aí foi nesse tempo também que começaram a surgir muitos mecanismos financeiros, né, como o pagamento por serviços ambientais, que lá no Espírito Santo foi a primeira lei estadual de pagamento por serviços ambientais, surgiu naquele momento lá no órgão onde a gente trabalhava. E aquilo realmente encheu os olhos, porque mudava a lógica, né? Principalmente quando você tem que multar talvez um pequeno agricultor, alguém que está fazendo aquilo para sobreviver, que fez aquela queimada, que limpou aquele espaço porque precisa, né, botar comida na mesa. Você trazer esse estímulo ambiental é muito bom. Mas eu acho que isso funciona também com os grandes, né? Porque por mais que se coíba, e quando o contexto político não está favorável, ainda mais difícil, ele sempre vai olhar para o bolso, né? Vai falar, nossa, ó, eu vou tirar o lucro daqui. Então, talvez seja ainda idealista, né? Mas eu acho que a pressão da sociedade colabora muito nesse sentido, em que vai se tornar financeiramente mais benéfico você proteger e plantar do que você degradar. Isso é um sonho, mas acho que é para isso que a gente trabalha. É isso. E indo um pouco para o lado do empreender também, né? A gente veio falar em empreender na área de mudanças climáticas. Eu queria saber como é que tem sido para vocês esse desafio de empreender, assim, em termos também de gerenciar do negócio em si. Será que vocês podem falar um pouquinho disso? Posso começar? Bem, empreender, assim, né, assim, são vários desafios, e são desafios diários que a gente tem, né, porque, assim, todo dia, por mais que a gente faça um planejamento, assim, 100% redondo, pensando em todas as possibilidades, quando você acordar no dia seguinte vai aparecer uma coisa que você não tinha previsto. Então, já tem um novo desafio aí para você rodar esse prato com vários outros que você roda, né. Falando assim mais específico da Papel Semente para trazer assim uma visão mais clara da gente como desafio, a gente teve um desafio, ainda é um desafio, mas lá atrás era muito maior, que era de explicar o que é que a gente fazia. E eu acho que isso é um desafio em comum, né, com todo mundo assim que trabalha nesse segmento e de uma forma, vamos dizer assim, não convencional, não conhecida, estabelecida pela grande massa. Então a pessoa falava assim, mas como assim um papel que planta, né? Essa era a primeira pergunta. E depois assim, mas como assim esse valor, esse preço, não valor? E aí a gente tinha que explicar o valor daquilo, né? Explicar o que era as bases da sustentabilidade, explicar o que aquele papel simbolizava, o trabalho que a gente fazia com a comunidade, né? O tanto de resíduo que a gente estava deixando de gerar com os papéis feitos em papel semente, que podem ser plantados ao invés de ser jogado fora. Então, esse assim, foi o grande desafio que ainda hoje existe, mas de uma forma muito menor, né? Porque os anos vão passando, graças a Deus a gente vai melhorando. E a gente vê essa evolução também da percepção dos consumidores, como mudou ao longo desses anos. Então, se antigamente a gente tinha um desafio de explicar 1 minuto o que era o que a gente fazia e por que tem o valor que tem, hoje em dia esse 1 minuto talvez seja 30 segundos, seja metade. Esse é um grande desafio que a gente tem. E outros, né, que aí a gente também vê, e aí não é nem só com a questão de negócios de impacto, de negócios conhecidos como verdes, mas de empresas em geral, né? Que é como a gente pensa, como a Angélica falou, como é que a gente pensa escalar esse negócio, né, para gerar mais riqueza, né, para a gente, para os consumidores, para os fornecedores, né, para a cadeia toda, para todos os stakeholders,
Então, como é que escala isso, principalmente se é uma coisa artesanal, como é no nosso caso, né? A gente não é uma digital, uma solução digital que a gente possa assim, né, fazer um plano exponencial muito grande. Então, esse é um desafio que a gente sempre tem, que é sempre atrelado à produção. E produção é atrelado a gente, né? Então, acho que o grande desafio também de quem empreende é ter essas capacidades técnicas e emocionais e de relacionamento para colocar todo mundo na mesma página, em todo mundo entender o propósito, todo mundo entender os valores, todo mundo entender onde a gente está indo, para esse trabalho fluir de uma maneira mais harmoniosa e esse barco navegar e crescer, né? Então, isso aí é um desafio também, acho que comum para todas as empresas. E a gente, como gestor, né, ou como gerente, ou como profissional de marketing, de brand, enfim, não sei qual é a atividade que de cada um que está nos ouvindo, mas a gente tem um papel importante nesse alinhamento aí, né? Então, a gente também tem que pensar em como é que a gente pode fazer para os nossos negócios, para nossas empresas ou para a empresa que a gente trabalha, seguir e crescer, né? E continuar evoluindo, espalhando propósito, gerando valor. Então, vamos dizer, trouxe aí 2 exemplozinhos de um que é bem específico nosso, que é essa questão, né, de mostrar essa percepção do valor, e outro que é mais do ponto de vista mesmo operacional e de gestão. Quem quer vir? Angélica? Pode ser. Sobre empreender e principalmente em negócios na área ambiental, o que a gente sempre recomenda é de deixar claro que é um negócio pró-clima, né? Um negócio que tem essa conexão com o clima, e como isso contribui. Acho que até foi uma coisa que a gente trouxe bastante no Climaton, né? Então, assim, tentei claramente aí, né? Quais são as principais metas né, que eram os objetivos das Nações Unidas, né, as ODS, procurar ali o que é que tem a ver com o meu negócio. Mas eu também sou da linha do Felipe, que é um negócio, né? A gente tem que começar e olhar, isso é um negócio e que tem um impacto positivo no meio ambiente, e não só no meio ambiente, né? Mas quais são, que eu brinco, né? Tem as ODS, não precisa falar que tem nenhuma, mas também precisa falar que tem todas, né? Se alguém chegar e falar, o meu negócio, olha, eu estou ajudando a redução da pobreza, a inclusão de gênero, esquece, né? Ninguém vai acreditar se chegar com a tabela inteira. Escolhe ali 3, né? Escolhe 3 e a partir desses 3 olhar sempre desde a perspectiva de mercado, né? Quem é que teria interesse nesse produto, nesse serviço? A gente sempre fala né, que é um processo que a gente tem feito muito, né, de construir a cadeia toda, né, que você tem que ter tantos negócios pró-clima, você tem que ter quem tem a empresa que tem interesse em adquirir aquele produto ou serviço, você também precisa ter alguém que está ajudando aqueles negócios a parar em pé, desde a perspectiva de negócio, né, e afinal de contas, depois, o capital financeiro e quando, quanto e para o quê? Né? Porque uma outra coisa que a gente vê muito também de empreendedorismo, né? De empreendedores, todo mundo, a grande maioria está procurando um investidor. Será mesmo que você precisa de um investidor? Porque buscar um investidor tem aspectos positivos e negativos, né? O investidor é alguém que vai colocar, sim, um dinheiro, mas não vai colocar um dinheiro a troco de nada, né? Ele vai colocar um dinheiro a troco de que esse teu negócio para em pé. Lindo, mas ok, é isso que eu preciso. Sim, mas essa pessoa vai estar do teu lado dando pitaco em tudo. Ah, sim, isso é lindo. Gente, não é sempre lindo. Então, assim, pensa bem, assim, eu preciso sim, vou procurar um investidor, né? Todo mundo fala, eu participei de rodadas e falava, começava em $1 milhão, eu fiz um plano lindo para $1 milhão. Primeiro, assim, né, a gente fala, você precisa de $1 milhão para o quê? Né? E de verdade, sim, entre aspas, é um problema, né? Porque você vai ter que fazer a gestão daquilo, vai ter que fazer aquilo rodar e vai ter que devolver aquilo, né? Ou dar parte do teu negócio. Então, assim, eu acho que sempre essa perspectiva do negócio, o ProClima é um negócio, né? Então, olha, quem é o meu mercado?
como eu contribuo em termos de impacto, como eu estou medindo esse meu impacto. Também, a gente também teve lá uma apresentação sobre investimento de impacto, esses indicadores de impacto. Escolha 3 e faça esses 3. Também outra coisa, não preciso ter 1 milhão de indicadores de impacto, né? Escolhe 3, consegue medir aqueles 3, não está atrapalhando o meu dia a dia, né? Porque acho que uma outra coisa de todo empreendedor são 2, né? Primeiro, uma questão toda de resiliência, porque a gente toma muito não, né? Eu tomo muito não, né? Então, assim, você não pode se afetar emocionalmente porque tomou um não, né? Vai tomar muito não. Segundo, é aquilo, né? Muita faz tudo, né? Faz desde ir ao banco até conversar com o presidente da República. Então, por isso que a gente fala desse fomento desse espírito empreendedor, mas realmente essa percepção de mercado e que impacto que eu estou gerando e começar a fazer essa gestão e fazer as coisas pararem em pé, né? E rodar antes de, eu preciso aplicar para uma rodada de investimento que geralmente começa em 1 milhão, porque tem custos envolvidos, né? Quem está colocando capital, menos que isso, tem alguém fazendo a gestão, tem custo envolvido, ninguém vai sair por aí emprestando menos e também ninguém vai sair emprestando por nada, né? Então, acho que tem um pouco dessa consciência, né? Primeiro, de negócio do meu mercado, e segundo, como eu consigo parar em pé bem antes de realmente procurar outras fontes de recurso financeiro para o meu negócio. É isso. Roberta? Tá praticamente uma mentoria, né? Tô adorando. Muito bom. Então, para a gente, eu sou da área acadêmica. Nossa, por muitos anos eu achei que ia ser pesquisadora e professora, ia parar por aí, né? Então, saber até o fundo algum assunto e às vezes se desconectar até um pouco da realidade, né? E quando a gente vai e conhece o empreendedorismo, a primeira sensação, ainda mais o empreendedorismo de impacto, a primeira sensação é: uau, jura, dá para mudar a realidade? Dá para eu intervir na realidade e fazer alguma coisa? Não acredito, é incrível isso. E a segunda é: nossa, mas tem que aprender muito, é muito difícil. Mas para quem gosta de aprender é muito excitante também, né? É muito excitante, assim, sempre falava nos trabalhos que eu tinha anteriormente, eu ficava, e quando eu falava, nossa, já não estou mais aprendendo, tem que sair daqui. No empreendedorismo isso não acontece, não acontece. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente fala, meu Deus, não vou dar conta de tudo que tem que aprender. É muita coisa. Mas é lindo, e é isso de você aprender todas as áreas de negócio, aprender a fundo a sua solução, aprender sobre o mercado, né, sobre o que é escalar, entender as sutilezas. Na GoLocal eu tinha a convicção que eu não ia pegar nunca o investimento, que eu ia fazer aquilo, se não desse lucro desde o começo é porque estava errado, porque o negócio tinha que ficar em pé. Eu não precisava de um investimento inicial grande. Na Coclima eu já vejo que é diferente, a gente precisa do investimento, não precisa ser grande, mas é um negócio que depende de escala, né? A gente está falando de R$1 por transação, então tem que ser muitas transações, né? Para trazer, para a gente conseguir plantar muitas árvores. Também plantar uma árvore ou duas também não faz grande diferença, a gente precisa plantar muitas árvores. E isso está sendo muito legal. Eu estou feliz que eu já empreendi antes, porque senão acho que seria ainda mais difícil. Mas a gente devia aprender na faculdade, né? Mesmo que fosse na faculdade de biologia. Eu fiz biologia. Por que não aprender negócio na faculdade de biologia? Eu sei que a agronomia o pessoal aprende um pouco mais, mas nas ciências, né? História, geografia, não se aprende sobre negócios, mas hoje em dia, cada vez mais,
o mercado de trabalho está pedindo isso, né? Que as pessoas venham preparadas para empreender, não vai ter emprego para todo mundo. E por isso que eu achei super interessante trazer esse assunto nessa conversa, que depois vai parar lá dentro do Dia do Profissional do Clima, lá na plataforma do Young Climate Leaders, e que outras jovens possam ver isso, né? Se preparem desde cedo para empreender. E o ambiente de negócio de impacto é tão bom, tem tanta oportunidade para aprender, já para crescer muito assim, já nem sei como é que é, mas para aprender é muito grande, é muita oportunidade mesmo. Então, eu sempre recomendo que, além disso, é um ecossistema positivo, né, que faz bem para a alma. Assim, a gente fala um pouco de mudanças climáticas, do desafio que é empreender, né? Desse louco desafio maravilhoso. E a gente teve essa pandemia aí que mudou tudo, né? Tá mudando tudo na nossa vida, na vida das pessoas e também nos empreendimentos, assim. E aí eu queria saber o que vocês acham que a pandemia vai mudar no negócio de vocês, essa questão da retomada verde, que está vindo aí com força, uma série de editais que estão sendo publicadas, né, de apoio, de mentoria, até de financiamento para startups de impacto. Enfim, a gente está vendo que tem sido muito legal o movimento nesse sentido. A gente que começou com a Coclima durante a pandemia, sim, a gente participa de vários editais, tem muita coisa para dar apoio nesse sentido, né? Queria ver com vocês como é que vocês estão enxergando essa fase que estamos vivendo agora. Que fase, né? Pegou todo mundo de muita surpresa, né? E deixou a gente realmente de cabeça para baixo. É realmente uma loucura. Mas é aquilo, né? Pegando até o gancho de que a Roberta falou, né? A gente tem, acho que essa função de sempre estudar, né? E aí, estudando sobre isso, né? Sobre grandes pandemias e sobre grandes mudanças de comportamento sociais, a gente vê, né, que as guerras, as crises e as pandemias, as grandes doenças, que são as grandes catalisadoras de grandes transformações. Então, realmente a gente está num processo de transformação que agora ele foi assim vezes 5 nesses meses, né, de tendências e coisas que já estava assim meio que planejado para acontecer de um futuro um pouquinho mais distante. E aí tem os desafios, né, e as oportunidades. Aqui na Papel Semente, assim, a gente no começo assim ficou, meu Deus, o que vai acontecer, né? O que a gente vai fazer? E aí um grande desafio, que foi uma opção que a gente fez, e foi uma das primeiras coisas que a gente decidiu, foi de manter a nossa equipe e não demitir, né? Porque foi um pânico tão grande e ouvia-se muito, né? Corte tudo, cortem todos os custos, corte tudo. E a gente falou, tá, ok, mas uma coisa a gente não pode fazer, que é tirar a nossa equipe. Então, assim, teve um desafio aí logo no começo, que foi de repensar, né, custos, receitas, fornecedores, estoque. Então, isso também é um ponto interessante e legal, porque tem muita coisa que a gente acaba aqui no fluxo da vida, que a gente sabe que tem que fazer, que tem que dar aquela atençãozinha extra e tal, e acaba não fazendo. E isso é uma mudança que eu acho que vai vir, que veio para ficar, né? Essa gestão mais ativa nos recursos, no estoque, nas horas extras, essa gestão realmente mais participativa, principalmente para pequenos negócios, que a gente tem tantas coisas para fazer, que um detalhinho ou outro a gente deixa seguir. Então a gente teve esse desafio de ter que parar tudo e ter que ver o que a gente ia fazer em termos de negociação, fornecedores, estoque, pessoas, turnos, férias, enfim, todas essas mudanças, mas pensando nessa premissa nossa, que era uma premissa de não demitir. Ok, foi difícil pra caramba, a gente fez. Aí tem o lado das oportunidades, né? Que a gente também, dentro dos nossos valores, somos aquele pessoal que enxerga metade do copo cheio. Então, logo no meio, assim, na primeira semana, eu
sentei, fiquei pensando, falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Porque as vendas vão cair, né? A gente tinha um planejamento de crescimento, as vendas vão cair, o que a gente vai fazer? E caíram, né? Logo no em abril caiu, abril, maio. Mas, paralelo a isso, a gente tinha um plano estratégico de marketing, né, e de comunicação, que a gente já faz mais ou menos para o ano todo. Então, eu falei assim, peraí, aqui vai estar o meu ponto aqui de virada. E foi isso, né? Então, assim, eu refiz o planejamento de marketing, que é muito baseado no marketing digital, para falar o que as pessoas precisavam ouvir naquele momento. E aí trazer o meu produto como uma solução para aquele momento. Então, exemplo bem prático, tá? Então, vamos dizer que em abril eu tenho uma campanha que rola para noivas e eventos, para a gente vender crachás e convites. Não vai ter evento e não vai ter casamento. Então, tira toda essa campanha, as artes que tem, tudo que tem, não adianta, guarda. E aí a gente fez uma campanha em quê? Focada em empresas que fazem delivery. Quem fez delivery, o negócio aumentou. Se ele faz delivery, ele entrega alguma coisa para o cliente. Um brigadeiro, uma bolsa, uma comida, alguma coisa. O que eu falei para ele? Olha, a minha missão é encantar e despertar o consumo consciente na sociedade. O seu delivery vai ficar muito mais encantador e muito mais bacana se você mandar um cartãozinho para o seu cliente agradecendo a compra que ele fez. Não está todo mundo desesperado porque, né, todo mundo achando que vai acabar o mundo, que vai fechar. Já agradeceu o seu cliente hoje? Agradeça a ele com um cartãozinho assim, ó, 10 por 10 que ele vai plantar. Então a gente criou uma categoria de produto em campanhas específicas, pensando nas oportunidades que a pandemia nos trouxe. E isso foi um super sucesso. Isso eu trouxe um exemplo, mas a gente fez isso em vários outros modelos, né? Então a gente investiu mais no nosso e-commerce, que a gente já tinha, a gente mudou todas essas campanhas, a gente fez negociação de contratos maiores, né, assim, com um volume maior, mas com a entrega picada, para garantir uma receita futura, mesmo com desconto, baseado num grande volume. Então, há sempre possibilidades. E aí a gente junta, né, a parte de criatividade, que tem que ser criativo, e é ótimo ser criativo. Eu acho que é assim, extremamente importante. E a parte de técnica mesmo, de você ter uma análise, né, analítica e estratégica do que pode ser feito. Então, assim, a gente passou por essa pandemia, assim, com muito trabalho, sem demitir ninguém, e hoje a gente já aumentou o nosso quadro de funcionário em 100%. Então foi assim, muito legal, foi muito gratificante e no final todo mundo sai ganhando. A gente está feliz, o cliente está feliz, o fornecedor está feliz que a gente está comprando mais semente, os catadores estão felizes porque a gente está comprando mais resíduo, os funcionários estão felizes porque estão trabalhando mais, tem hora extra, tem novos colaboradores, e aí a roda roda. É isso. Porra, muito legal, Luiz Felipe, muito bacana mesmo, surpreendente, diria até. Quer comentar um pouco, Roberta, Angélica? Quem vai? Eu acho que esse ano também, né, Luiz Felipe, teve as eleições. Eu sempre fico pensando, porque nas eleições, ao invés de entregar aquelas papelitos, ou pior ainda, plástico, né? Eu saí arrancando alguns, juntando, levando embora, até fazer aí um post bem duro sobre, né, todos esses candidatos colando, realmente plástico super duro ali, que você nem consegue nem arrancar, tipo assim, pô, então isso vai ficar lá de eterno, até não sei quando. Eu falava, por que esse pessoal não usa papel, né? E aí, seguindo aí o teu negócio, porque esse pessoal não usa papel semente. Já pensou que coisa incrível? Vocês conseguiram aproveitar um pouco dessa oportunidade ou os candidatos continuam preferindo plástico? Olha, fizemos. E assim, também, né, tem coisas que quando a gente faz um negócio que é muito assim alinhado com a gente, com a proposta, sabe, assim, que é verdadeiro, parece que também que as coisas vêm, sabe? A gente não fez campanha para, vamos dizer assim, para captar
futuros candidatos, né? A gente não fez essa campanha para atingir esse público, mas eles vieram. Teve uma aí você vê também, né? A galera nova, aquela galera que meio que tá num partido só porque tem que estar, mas tem as suas propostas, a sua pegada, tudo, chegaram até a gente. E aí tiveram alguns candidatos, acho que uns 10, né, a nível Brasil, que fizeram. E teve um que viralizou. Viralizou assim, sabe aquela coisa? No dia seguinte você acordou meme? Acordamos meme. E aí foi assim, foi maravilhoso, foi um sucesso. Assim, a gente nem conseguiu atender todo mundo, porque viralizou, faltava 15 dias para as eleições. E aí ligou candidato de tudo que é município, que a gente nunca nem ouviu falar, querendo fazer. Mas daí aquilo, né? Tinha que entregar em 2 dias, e aí a nossa produção é artesanal, e aí tem o frete, e aí tem o custo, e aí as pessoas acham, daí também ligam porque acham que custam centavos, enfim. Aí também teve, né, assim, uma coisa que a gente teve que trabalhar internamente, mas sim, eles chegaram até a gente, foi ótimo, e eu acho que aí é uma grande tendência. Já estamos agora aqui pensando, trabalhando o que vamos fazer para quando tiver umas novas eleições, porque a gente sabe que tem uma demanda muito grande e estaremos aí para atendê-las. É muito legal isso. Eu acho que esse é um dos pontos aí que essa pandemia trouxe, né? Que é uma maior consciência como consumidor, né? Então, porque mudou, os hábitos de consumo mudaram, né? Assim, não tem como evitar isso, né? E aí que acho que isso afeta vários setores positivamente e vários outros negativamente, né? Então, a gente fala toda a história lá do fast fashion, né, que dizem que uma solução para o fast fashion não é o slow fashion. Ok, né? Tem várias outras formas de abordar toda essa nossa forma de consumo de roupa, né? De sapato, que eu brinco, né? Mudou. Quem é que não está de chinelo agora? Vamos lá, né? Tá todo mundo legal daqui para cima, mas tá todo mundo de chinelão, entendeu? Então, assim, mudou. Né? Então, acho que isso foi um ponto positivo, eu acho que muda para melhor nesse sentido, né? A pandemia trouxe isso. Por outro lado, eu vejo que uma questão de transparência, também como a gente não se locomove muito mais, eu acho que uma questão de transparência do que está acontecendo aí fora, isso é ruim, né? Isso foi afetado, a gente não vê, né? Tipo, eu fiquei sabendo realmente de quão grave foi lá o fogo do Pantanal, porque tinha aí no Climaton um grupo que estava ali do lado. Então, sei lá, o negócio foi realmente muito grave. Então, se a gente não vê, porque a gente não circula mais, né? Então, acho que todo esse tema que é um problema de transparência também pode ser uma oportunidade para negócios de trabalharem melhor essa questão da transparência quando eu não vejo, né? Quem é que está fazendo esse papel, né, de observador e de apontar o que está acontecendo? E, em terceiro lugar, eu vejo que por isso também tão importante essa discussão hoje, que é a questão de emprego para quem está saindo das universidades. Porque, assim, também mudou a forma de trabalho. As empresas, né, teve esse comentário já aqui hoje também, né? Quem conseguiu reter, uau, né? Assim, nossa, você reteve, você não demitiu as pessoas. Mas a partir daí contratar novas pessoas, né? Tem sim negócios contratando novas pessoas, tem uma troca, mas eu acho que isso afetou principalmente quem está se graduando agora, né? E mesmo porque, vamos lá, né? Como é que você faz entrar numa empresa em que você nem se encontra presencialmente, né? Então, assim, como é que você vai descobrir qual é o teu lugar dentro daquela empresa, com quem você tem que falar, o que você tem que aprender? Então, acho que teve um impacto aí bastante forte nessa questão dos jovens que estão se graduando. E isso leva ao que a Roberta também estava falando, da história toda de empreendedorismo dentro das escolas, né? Ensinar como... E não empreendedorismo que agora todo mundo tem que ser empreendedor, mas entender que talvez o seu formato de trabalho, o seu contrato de trabalho não vai ser um CLT. No seu contrato de trabalho vai ser, olha, eu tenho essa especialidade aqui que eu fiz na minha faculdade, se conecta seu negócio dessa forma, eu posso estar prestando serviços. Porque isso é uma coisa que aconteceu, né? Então, assim, não é intencional, mas ela está aí e ela precisa ser trabalhada.
né? Então, eu vejo que esse ponto todo do empreendedorismo, e aí sim, o empreendedorismo, que já que está começando, faz algo que tem a ver com que seja pró-clima, né? Então, assim, o que eu estou trazendo? E aí isso é muito específico em certas carreiras, né? Em certos tipos de escola, né? Que está inerente. Né? Então, assim, se eu estou estudando biologia, se eu estou estudando botânica, se eu estou estudando ciências ambientais, né? Você já vem com aquela engenharia, você já vem com a expertise que você pode transformar aquilo. Né? Então, acho que isso é muito importante estar sendo colocado hoje, porque é um dos impactos dessa questão de pandemia. Eu acho que é um impacto que ele tende a durar, ninguém sabe quanto, né? A gente até brincou que com o Climaton, eu conversei com eles em dezembro do ano passado, a gente, vamos fazer a presencial. Aí aconteceu que em fevereiro falaram, não é mais, a gente não sabe como vai ser, mas a gente acha que até novembro está tudo resolvido, então sem preocupação. E chegou em setembro e falaram, vai ser online. Entendeu? Mas assim, demorou tudo isso para chegar à conclusão em setembro, que seria online, e que não ia ter. E que teve um aspecto positivo, que a gente teve gente de tudo quanto foi lugar, sem aumentar nossas emissões, sem aumentar nossos custos de viagem, né? E as emissões. Então, assim, não sei, né? Quando a gente fala de soluções também para um turismo sustentável, né? Soluções para esse pessoal que está saindo das universidades, tem aí um desafio, mas que, claro, também tem o seu aspecto de o que é que isso vai transformar a forma como está acontecendo. Roberto? Eu queria, se me permite, Rita, abrir para ver se alguém, né, Roberta transversal. Roberta deu uma travadinha, Rob. Então, eu ia dizer que eu gostaria de escutar se algum dos participantes quer fazer alguma colocação, porque a pandemia foi tão transversal que talvez outras pessoas também tenham alguma colocação, né? Alguma percepção para colaborar com a gente. Se alguém quiser abrir a câmera falar ou colocar aqui no chat, tem alguma colocação, alguma pergunta sobre isso? Oi, aqui é a Giovana. Eu não vou conseguir abrir a câmera agora, mas só queria acrescentar, né, assim, que o que a Angélica mencionou agora há pouco faz muito sentido, assim, para mim. Eu tô terminando a graduação agora, eu comecei meu estágio esse ano e com 2 meses de estágio passou tudo para home office, então, assim, uma adaptação que estava acontecendo, teve que voltar do início, voltar a me adaptar tudo de novo. Então, assim, todo esse problema de ter que me achar dentro da empresa, sem estar em contato com os meus colegas de trabalho, tipo, é algo que eu passei muito esse ano. E tem sido um desafio bem grande, assim, eu me identifiquei muito quando ela falou, então eu queria acrescentar isso. Bem legal de você ter mencionado. Obrigada, Giovana. Alguém mais quer falar, contribuir, perguntar? Se não tiver, acho que a gente pode encerrar, né? Porque deu Você 10 quer minutos. falar, Rob, sobre isso? Acabou não comentando. Não tem, eu acho que não tem muito a adicionar. A única coisa que eu lembrei aqui é da questão do lixo. Como a gente tem visto máscaras, né, por aí, jogadas, e muito lixo hospitalar. Então, nesse sentido, e eu escutei ontem pelo rádio, né, apesar de todo mundo ter ficado em casa, quer dizer, muita gente, a emissão de gases de efeito estufa não diminuiu.
Não diminuiu, inclusive aumentou. A Mônica gostaria de falar também. Isso, Mônica. Pode abrir seu microfone e a câmera se você quiser. Tudo bom, Mônica? Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. É muito legal a fala de vocês, porque eu não venho do setor do empreendedorismo. O meu setor é o terceiro setor da sociedade civil. Então, é interessante a perspectiva de vocês. Então, eu queria dar um pouquinho da perspectiva do que eu tenho visto, porque eu também estou tentando agora mudar a minha forma de trabalhar. E comecei a ver essa área de editais, como é que funciona, editais internacionais, etc. e tal, como eu trabalhava nessa área, eu falei assim, como fazer isso? E me dei conta que tem um monte de editais internacionais e as organizações, pelo menos aqui no Brasil, não estão preparadas para competir ou para acessar esses fundos. Então, e às vezes são fundos até de empreendedorismo, que eles estão buscando startups, tem um monte na área de clima. E eu acho que os brasileiros, a gente tinha que arrumar um jeito de auxiliar essas startups e as ONGs a poder acessar esses fundos também. Então, é um gap que tem aqui que você não acha. Tem dinheiro aí e as pessoas... Você não acha quem vai lá para se candidatar aos fundos. Então, é uma perda que a gente está tendo nesse sentido. Só isso que eu queria mencionar. Obrigada, Mônica. Alguém quer comentar sobre isso? Inclusive, a Mônica podia fazer um curso para a gente, contar para a gente o que falta, né? E talvez a gente estruturasse alguma coisa. Uma das principais coisas que falta é a legalização dessas organizações. Existe muita gente fazendo muito trabalho bom, mas eles não estão legalizados. E sempre para competir para esses editais, você tem que ter o CNPJ, tem que estar estabelecido, você tem que estar funcionando como empresa, né? Mesmo que seja uma empresa social. Então, muitos estão trabalhando, estão fazendo trabalho lindo, mas não se estabeleceram. Esse é o primeiro passo. O outro é realmente, às vezes é falar língua, mas tudo bem, hoje até com o Google Translator dá para fazer, entendeu? Sentar e planejar, fazer que nem um planejamento que você tem que fazer para o negócio, você tem que fazer o planejamento do projeto, dá trabalho. Às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. Então, eu não sei se eu estou capacitada a dar um curso, porque eu também estou aprendendo nessa área no momento. E nesse pouco tempo de aprendizado, eu me dei conta com isso. Quando houve um edital recente global para projeto de violência doméstica, eu me candidatei de voluntariar para auxiliar a ONG, não consegui arrumar uma ONG para se candidatar. E eu espalhei num monte de networks, eu tinha gente, alguém quer se candidatar? Aí algumas ONGs me contactaram, mas elas não são estruturadas. Então, elas não podem se candidatar. Trabalham há 15, 20 anos nisso e não estão estruturadas. E aí o negócio não anda, a roda não anda. Então, só queria compartilhar isso. Luiz Felipe. Excelente colocação, Mônica. Adorei que você trouxe isso aqui, porque eu acho que é um ponto assim super importante a gente falar e de quem está aqui, quem vai ouvir depois também pensar, né? Quando você falou, né, tem um monte de fundo, um monte de gente tem dinheiro aí, né? Só que não chega, parece que não tem um match, sabe? Tá rolando para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda e não dá o match, né?
E a gente fez, no ano passado, a gente participou de um evento internacional que está rolando agora esse ano de novo, está acontecendo agora, que é o Green Tech Challenge. Eles trazem investidores para conhecer empresas no mundo inteiro, né? Então, cada país, aí, acho que são 12 países, tem as suas edições, e você aprende ali durante 3 dias algumas técnicas de como formatar melhor o seu pitch, né? Como você vai pedir, a sua apresentação e tal, e depois vai ter uma bancada de investidor para apresentar seu negócio e aí conseguir recursos e tal. Bem, o que eu queria pontuar aqui, né, é que, existe dinheiro, né, e os bancos, desde assim, né, a maior gestora de recursos do mundo, que é a BlackRock, emitiu uma carta a todos os investidores e à imprensa, né, dizendo que a sustentabilidade agora é quesito central para a decisão de investimento da BlackRock. Então, isso faz o bancão aqui do Brasil, o bancão não sei de onde, a rever e pensar na questão sustentável para os investimentos. Aí agora começa a rolar aquela sigla, né? ESG. Também as pessoas agora estão assim, agora está na moda. Então, tudo isso são sinais, né, dessa mudança de comportamento, e aí eu estou falando das instituições financeiras, dos investidores, dos fundos, private equity, toda essa galera, eles estão buscando soluções. Então, quem tem as soluções, de novo, tem que parar, pensar, se alinhar, organizar a casa, que muito bem você trouxe, isso é uma grande questão, né? A casa tem que estar organizada e ir atrás dessas pessoas certas. E aí, networking é um canal, tem que ficar muito ligado nas redes sociais, LinkedIn, tem muita coisa rolando aí, né? Mas aí eu acho que, né, assim, tem que ter essa visão, tem que parar, tem que pensar, tem que estruturar, né? E ter uma conversa com, né? Primeiro, acho que tem que ter um propósito no centro da sua proposta e o começo, meio e fim, e apresentar isso, porque realmente tem muita coisa rolando aí e tem muita gente fazendo muito trabalho incrível. Então, olha o tanto de oportunidade que tem aí no que a gente está falando, né? Então, bem legal que você trouxe isso. Obrigado. E, Giovana, ó, segue aí no home office, faz aí, vê também as oportunidades que tem. 2 meses de trabalho é pouca coisa, né? Mas é pouca coisa que é muita coisa, né? Porque o tempo também, a gente está mudando o tempo. E sucesso na sua nova posição. Eu acho que a pandemia, ela também teve essa questão do online. Ele trouxe muita oportunidade para a gente, da gente estar presente em qualquer lugar, né? No Brasil, fora, em outros estados. Então, coisas que a gente se deslocaria para ter acesso, né? Para poder participar. Talvez se o Clematon Santos fosse em Santos, talvez a gente não tivesse participado, por exemplo, né? Então, eu acho que isso representa também uma oportunidade de conhecimento, capacitação e acesso a editais, né, a coisas que presencialmente seriam muito mais difíceis e limitantes, principalmente para quem não tem estrutura. E como a Roberta bem falou, sou bióloga como ela, a gente vem da área ambiental já há muitos anos, e desde que a gente começou a empreender, tendo que aprender muita coisa. Para mim, é a primeira vez que eu venho empreendendo, né? Passei pelo setor público, passei pelo terceiro setor, e vejo que a gente tem que aprender a procurar também, mas a gente procurando agora, com tudo sendo online, a gente acha assim, um monte de curso, um monte de capacitação legal, gratuita, sabe? Super disponível em diversos horários, vários grupos de empreendedores, mães empreendedoras, mulheres empreendedoras, negros e negras, com redes de empreendedores e capacitação também. E eu acho que isso é uma oportunidade legal que veio, essa democratização, né? E essa disseminação de oportunidades. Então, eu acho que é um bom momento para todo mundo já ligar as antenas, saber se conectar literalmente, melhor do que nunca, né? Costurar sua rede de forma inteligente e para conseguir pegar esses ganchos e trazer para o seu propósito, né? Para a sua organização. Eu acho que é uma oportunidade incrível. Giovana é nossa colaboradora da Coclima, é um dos estudantes que estão conosco, muito legal a participação deles com a gente, eles fazem um trabalho incrível junto com a gente, então é legal que a gente dê oportunidade também, né? Como startup, como projeto,
que a gente tenha esse espaço em que estudantes, né, a galera nova que está vindo cheia de ideias, cheia de vontade, conseguir se aliar, né? Não só para contribuir com a gente, mas também para aprender como faz para as próprias ideias, né? Os próprios ideais, os próprios propósitos. Então, eu acho muito bacana que a gente sempre tenha isso em mente como oportunidade para a juventude aí. Queria ver se alguém tem mais alguma coisa para falar, assim, da galera que está aqui com a gente, se tem alguma pergunta. Lembrando que esse nosso bate-papo, ele está sendo gravado e vai estar disponível hoje no canal do Youth Climate Leaders, 11 horas. E, posteriormente, o nosso planejamento de futuro vai estar também disponível no nosso canal do YouTube. E aí é isso. Queria saber se alguém quer falar mais alguma coisa, alguma pergunta, quer perguntar alguma coisa para a galera, deixar uma mensagem aqui, enfim. Senão, eu convido vocês para deixar as mensagens de vocês, finais, Luiz Felipe, Angélica e Roberta, para a gente encerrar aqui por hoje. Fazer uma rodada de mensagens finais? Vamos? Estou seguindo a ordem aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela escuta. Né? É sempre bom a gente ouvir, conhecer projetos novos, pessoas novas. Né? E como você bem comentou, é um perfeito momento para a gente trabalhar e deixar essa nossa rede maior, mais próxima, né? Com os pontinhos mais próximos, que eu acho que isso faz uma grande diferença. E fez, tá? Pra gente. Faz e fez, né? Dentro dessa nossa trajetória. Então, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado. Me coloco à disposição depois para conversar. Só me adicionar lá no LinkedIn. É o meu nome mesmo, Luiz Felipe de Mari. E que a gente continue nessa conversa, com esse olhar de transformação, de oportunidades, vendo o copo cheio. Obrigado. Angélica. Bem, queria também agradecer a oportunidade de estar aqui trocando ideias, né? Trocando conhecimento, conectando com mais gente, isso é muito legal. E dizer que realmente esse tempo que a gente está mais fechado, né? Mas ao mesmo tempo também mais conectado, realmente buscar o que é que tem aí de oportunidades, de chamadas, de cursos, de fazer, e aproveitar esse momento para se planejar, né? Porque no final também a gente para pensar, antes a gente nunca tinha tempo para se planejar, né? Isso aconteceu esse ano. Então, assim, aproveita para se planejar, aproveita para pensar o que eu quero fazer, colocar no papel, ir atrás, buscar, né, onde estão essas fontes de financiamento, se são fontes internacionais, até um comentário sobre essas fontes internacionais, não vá sozinho, né? Eu sempre falo isso, porque os volumes são grandes, né? Eles buscam, imagina, né? Brasil acaba sendo aquela coisa que é o Brasil para quem está de fora, né? O que as pessoas ouvem de Brasil fora, diria que a marca do país não anda das melhores para fora, né? Então, assim, quem que a gente, quando for buscar algum recurso fora, pensar que sim, vai ter que fazer parceria com mais 2, 3, um consórcio para acessar, porque sozinho é muito difícil, porque por essa questão, acho que de imagem de Brasil, do desconhecimento que as pessoas de fora têm de Brasil, por questões de volume, por questões de projetos que já foram feitos, né, do track record, né, o que eu tenho aqui na minha carteira, o que eu fiz até agora, ler e entender o que esses grandes projetos pedem, né? A gente também aplica bastante para grandes chamadas. E é isso, assim, acho que dois pontos que pegam é sempre escala e parceria, né? Então, quando for buscar, sim, aproveitar aqui. Eu já vi aqui várias parcerias, já estou pensando em conectar o Coclima com uma outra iniciativa que eu conheço do Mato Grosso do Sul, junto com o Papel Semente. Assim, sabe, conecta isso tudo para poder ter massa crítica de experiência, para mostrar, e claro, né, acho que uma outra questão também de governança, né, falando em empreendedorismo pró-clima, isso também tem que estar lá, né? A Mônica comentou que os negócios não têm nem PJ, não tem mesmo, assim, é impressionante, né? Eu conheço uma pessoa que foi numa rodada de investidores, mas não tinha PJ ainda.
Então, assim, mas como é que você vai mandar investidor se você não tem nem PJ? Então, assim, aproveitar esse momento para pensar, ok, né, fazer o planejamento, com quem eu vou me aliar, né, quem são meus parceiros, o que falta eu fazer do básico, né? E se não sou eu, porque também é que eu brinco, né, colocar uma PJ em pé, custa, né? Custa tempo, custa dinheiro, e custa tempo, e custa dinheiro. Então, assim, né, a gente brinca que quando a gente estava na história do Climaton, você ia ter um prêmio em dinheiro. Eu falo, prêmio em dinheiro de quanto, né? Porque a partir de quanto realmente a pessoa vai conseguir fazer alguma coisa com aquele dinheiro, né? Só estruturar uma PJ custa quanto, né? Estruturar uma PJ custa 3 mil, 5 mil reais, né? Então, assim, vai dar um prêmio do quê? De 5 mil reais? O cara mal com isso faz uma estruturação da PJ dele. Então, assim, para pensar um pouco e também no ponto do financeiro, né, que foi algo que a gente também trouxe, que vários climatons acabam não levando, porque é pouco tempo, mas, pô, tem que fazer a conta ali no final, né? O que eu vou vender, por quanto, quem vai comprar, né? Essa pessoa compra por isso, né? E o que eu preciso também de capital de giro, que eu preciso para fazer, qual é o meu orçamento, né? Coisa que a gente faz quando a gente está numa empresa, trabalhando CLT ou trabalhando para o governo, mas que quando a gente chega a ser empreendedor, a gente... tem tanta coisa para fazer que a gente não faz isso, né? Então, assim, aproveitar esse tempo para fazer esse planejamento e as alianças, e aproveitar também todo esse processo de mudança de hábito de consumo. Acho que isso é bastante relevante, muito relevante. Tem um monte de oportunidades aí, justamente por conta disso. E ser rápido, né? Ser rápido para colocar essa solução aí à frente e não ficar só, como seria legal fazer aquilo, coloca no meu caderno e fica. Mas é isso, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando hoje. E muito legal o trabalho que vocês têm feito. Obrigada. Então, eu vou no rumo da formalização, né, que a Mônica trouxe, o Luiz Felipe trouxe, a Angélica trouxe, isso para quem está chegando, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, não necessariamente a gente está falando de empresa, né? A gente está falando de construir uma nova realidade, na verdade. E uma ONG pode fazer isso, né? O MOCIP pode fazer isso. Existem vários formatos para fazer isso, né? E a gente até teve uma mentoria sobre isso ontem. Qual que é a melhor forma para você, assim, para o seu projeto, para o que você está querendo desenvolver? Né? Talvez você perceba que, do ponto de vista fiscal, dependendo do modelo de negócio, seja melhor ser ONG. Então, isso já é um novo mundo, mas que é legal pensar logo no comecinho também. Né? E esse estudo financeiro que a Angélica falou é super importante, é o que vai mostrar, né, em termos de fluxos, de impostos e tal, qual que é o melhor caminho a percorrer. Mas empreendedorismo não é isso, né? Criar novas realidades, tirar um sonho do papel, construir. E o Luiz Felipe também trouxe muito bem, né? E construir nem sempre tem muito de realidade mesmo, né? Tem muito de mão na massa. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu fico falando com a Rita, vontade de nesses projetos que estão plantando árvores, fechar parceria com todo mundo, incluir quilombola, incluir indígena, mas a gente precisa estar com o modelo de negócio amarrado e monetizando, porque a gente não quer vender sonhos. A gente quer levar novas realidades, né? Coisas possíveis e palpáveis. Então, o caminho é longo, é árduo, mas, assim, quando me dá uma alegria no coração, quando eu falo, nossa, daqui a 5, 10 anos, assim, igual papel semente, um dia eu falar, não, com o clima tem 10 anos já. Que é maior realização que isso, né? Conseguir ter uma empresa de 10 anos, um empreendimento de 10 anos, é maravilhoso. Então, é isso que eu desejo a todos, que sonhos que tenham longa vida. Obrigada pela oportunidade. É muito legal quando a gente vem com tudo amarrado num propósito, né? Porque os desafios são muitos, mas quando a gente pensa lá na frente, né, onde a gente quer chegar, no que a gente quer transformar, isso dá uma força incrível de tudo, né? E para quem
está iniciando a empreender e às vezes, né, o empreendimento ele demora para ter um retorno, e aí você tem que ter um trabalho que te pague um salário para você fazer o que você precisa fazer, né? E aí você pega suas noites, final de semana, hora do almoço, para colocar a tua energia, tua cabeça para aquela coisa que você acredita. Mas o fato da gente saber o que a gente deseja, né, a transformação que a gente quer fazer, eu acho que dá uma força incrível para isso. Eu quero agradecer muitíssimo vocês, Luiz Felipe, Angélica, Roberta, por estarem aqui conosco. Todos vocês também que estão aqui, Jonathan, Juliana, Jefferson, Jéssica, Ana Paula, Luana, Mônica, Taviane, Lívia, Giovanni e Elis, por estarem participando conosco nesse momento. Agradecer ao Climate Reality Brasil por também ser nosso apoiador, ter cedido aqui esse espaço de Zoom. Super gratidão. Que bom que costuramos todos nós aqui juntos. E espero que muita gente também assista e interaja com a gente lá na live. E obrigada por hoje. Beijo no coração de todos e até a próxima, pessoal. Tchau. Luane, se quiser parar de gravar. Vou parar aqui, então. Obrigada.